Olá, gente, boa noite, satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje. E eu quero, antes de mais nada, externar os parabéns pelo fato de vocês estarem aqui nesta noite em busca do conhecimento. São poucas as pessoas que tomam essa decisão diante das pressões e dificuldades que a vida nos apresenta, onde nós temos que entregar muito mais com menos recursos. E diante dessa situação toda, diante dessas tempestades que a vida nos apresenta, muitas pessoas acabam se distanciando e achando mais cômodo, de repente, viver daquele jeitinho mesmo, sem tentar reciclar suas ações, os seus comportamentos e administrar as suas emoções. Então, por isso mesmo, eu mais uma vez vou reforçar que vocês estão de parabéns. E eu faço votos que vocês tirem muito proveito dessa palestra de hoje, porque ela é muito agregadora e ela, com certeza, se vocês aplicarem daqui para frente o que nós falaremos aqui, vocês vão transformar a vida de vocês e vão facilitar muito, e além disso vão se distanciar das tempestades que a vida nos apresenta. Nós faremos a palestra dividida em praticamente duas palestras. Na primeira nós falaremos sobre o cérebro, como ele é composto e como ele funciona. São dois pontos. E em seguida faremos a palestra em si, na qual nós abordaremos o assunto que está em pauta, né, que todo mundo está falando, o mundo inteiro, e está muito na moda, principalmente agora, depois da pandemia, depois desse ciclone de acontecimentos que ainda não passou totalmente, mas que mexeu com as pessoas de todos os níveis, todos os patamares. Então nós falaremos sobre a resiliência e a inteligência emocional e dividiremos essa palestra em 5 pontos. No primeiro nós iremos conceituar a resiliência, depois nós iremos no segundo ponto conceituar a inteligência emocional. Terceiro ponto nós falaremos sobre os 5 estados de ego. Faremos uma viagem nesses estados de ego. E no quarto ponto falaremos sobre a automotivação. Nesse item da automotivação, que é o quarto ponto, a gente fará uma abordagem resumida. Por quê? Porque esse é um assunto muito extenso e haveria necessidade de se fazer uma outra palestra para falar sobre esse assunto. E fecharemos então essa nossa palestra com uma história em que envolve Mary Jane, uma professora lá do início do século XX, uma negra, né, que se tornou muito famosa, que veio do lixão e protagonizou uma história muito bonita com Henry Ford, que foi o pai do automóvel e dono da maior indústria de automóveis já no século XX, que é a Ford. Muito bem, mas antes de entrarmos na palestra em si, eu gostaria que vocês me permitissem que eu me apresentasse. O meu nome é Silvio, sou especialista em marketing e também sou palestrante. Eu acabei descobrindo essa afinidade já com quase 60 anos de idade, em função de um machucado que eu fiz na perna esquerda, e esse machucado foi pequeno, porém profundo, talvez do tamanho de uma meia azeitona, ou tamanho talvez de uma, digamos assim, da unha do polegar. E ele teve uma necrose muito acentuada e quase fez com que eu perdesse a perna, que eu tivesse a perna amputada. Aliás, eu quase subi para o andar de cima, mas não passei no cadastro e aqui estou. Muito bem. E isso então fez com que eu ficasse internado algumas semanas no hospital e alguns meses acamado em casa. E eu não me contive em ficar assistindo TV, né? Aí os canais abertos e até os canais fechados aí da TV a cabo, e acabei comprando um notebook e mergulhei em busca do conhecimento. E isso fez com que eu descobrisse essa atividade, né? Tanto do marketing como das palestras, apesar de não ter nenhuma afinidade com esse segmento. Eu sequer sabia mandar um e-mail, mas eu me identifiquei com esse tipo de negócio e eu acabei mergulhando, e hoje eu estou aqui diante de vocês transmitindo o que eu aprendi já lá em 2014, em
março de 2014, quando eu comecei a entrar nesse segmento. E também acabei descobrindo com isso o assunto que nós vamos falar hoje, que é a resiliência. Eu descobri sem querer que eu fui uma pessoa resiliente e também tive equilíbrio emocional, porque se não tivesse essas duas virtudes, digamos assim, eu teria mergulhar na depressão. A gente não sabe o caminho que eu teria tomado. E por outro lado também, eu saí de um ramo de atividade no qual eu trabalhei 30 anos, que foi o mercado à noite. E esse é a linha dos bailes, das festas, dos bailões, das baladas, né? E isso estava, de certa forma, comprometendo a minha saúde já diante da idade que eu estava atingindo. E diante disso, então, eu até agradeço o fato disso ter acontecido, porque dessa forma eu acabei descobrindo esse mundo esplendoroso, esse mundo fantástico que é a internet e do conhecimento. Muito bem, então, apresentado o cronograma das palestras e também o palestrante, vamos ao assunto em si, vamos dar início à nossa palestra. Então, como nós falamos, a primeira palestra, né, que é uma palestra curta, introdutória, nós falaremos sobre o cérebro. O cérebro é exatamente a oficina da imaginação. Foi dele que todas as transformações que ocorreram no mundo desde que o homem habita o planeta Terra. Desde a descoberta do fogo, a invenção da roda, passando pela grande transformação na navegação, desde a época dos cavaleiros templários e até muito antes, passando pelas transformações na indústria, na construção civil, transformações fantásticas, os grandes inventos, as naves espaciais, os aviões supersônicos, tudo se transformou em função do cérebro, na medicina, na biologia, na química, na própria internet. As transformações foram fantásticas e diante disso nós não poderíamos conceber ou aceitar, digamos assim, que o cérebro tivesse sido feito somente para manter o nosso corpo em pé ou então respirando, gesticulando, coisa parecida. O cérebro foi feito para muito mais do que isso, e a verdade é tão grande que se nós colocarmos o número 1 seguido de 15 milhões de zeros, nós ainda não atingiremos o número exato de sinapses neurais que se interligam entre si e fazem toda essa conectividade com esse mundo fantástico, essa maquinaria fantástica que é o cérebro. E diante de tudo isso, então nós gostaríamos de apresentar aqui na tela esse personagem para vocês. E eu gostaria que vocês observassem aqui no telão agora, e vocês vão ver ali exatamente o raio-x do cérebro. Eu gostaria que vocês atentassem para que vocês fizessem de conta que vocês estão diante de um espelho. Ali está exatamente a radiografia, o raio-x do que nós temos aqui, dentro dessa nossa embalagem, que é o cérebro. E vocês vão observar que ele é dividido em duas partes. A primeira delas, do lado esquerdo, é o cérebro racional, né? E mais um detalhe que eu quero chamar a atenção, que é esquerdo aqui, é esquerdo lá, porque vocês estão olhando, não há inversão, tá? E o lado direito é o cérebro emocional. E essas divisões, né, essas duas divisões é que fazem também os comandos. Só para ilustrar, o comando de um lado, comando corpo do outro lado, então é cruzado. Tanto é que quando uma pessoa sofre um derrame cerebral, um AVC, o comprometimento exatamente, se a lesão é de um lado, o comprometimento das movimentações e as limitações é do lado oposto. Muito bem, então essa divisão é que faz com que nós tenhamos essas duas partes que são as principais, olhando de frente, de raio-x, de frente para o cérebro, que é então o racional, o emocional, que seria também a razão do lado esquerdo e a emoção do lado direito. Agora, se vocês olharem essa outra foto, essa segunda foto, vocês vão observar que o cérebro agora está sendo fotografado de lado.
estamos olhando de forma lateral, e ali vocês vão ver que tem 3 divisões. A primeira parte, aquela grande, né, que está dando a volta ali, representa 85% da massa encefálica, que pesa entre 1,2 kg e 1,6 kg, de acordo com a massa corporal de cada personagem. Alguns até pesam um pouco menos, alguns pesam um pouco mais. Vocês vão ver ali que são 3 partes. A primeira parte, a parte grande, é o pré-frontal, o neocórtex, o cérebro pensante, aquele que interpreta, que fala, que diz, que aprova, reprova. Ele é um extremo consciente, mas ele tem uma peculiaridade. Ele, de certa forma, é meio preguiçoso, digamos assim. Ele entra em ação somente quando ele é chamado para algum evento. E quando você está usando o neocórtex, é que você está com toda a razão, você está com o emocional equilibrado e você está interpretando conscientemente. Ali também estão as avaliações do potencial do seu dono. Ali está o QI, que é o coeficiente intelectual, está hoje o QE, que é uma descoberta recente, já no final do século passado, que não tinha muita avaliação. E esse QI, antigamente, que fazia avaliação da inteligência de uma pessoa, e o QE não existia. Só que agora descobriu-se o QE e descobriu-se também que o QE, que é o coeficiente emocional, tem mais peso para o sucesso, para as interpretações, do que o próprio QI. Então, significa que nem sempre a pessoa que é muito inteligente venha ter equilíbrio e venha ter sucesso até nos negócios, porque quem verdadeiramente conduz nas ações conscientes é a parte do QE, do coeficiente emocional. Muito bem. A segunda parte é exatamente aquela que nós usaremos até o final dessa palestra, que é o límbico. E dessa nós vamos falar no final. Por quê? Porque é extenso e é ali que começa tudo. Então vamos pular diretamente para aquela parte menor que vocês estão vendo ali, aquele azul escuro, que é exatamente, que representa em torno de 5% da massa encefálica. Ele é o piloto automático. Digamos que seja um software cheio de arquivos. Ali dentro estão todas as ações que nós tomamos durante toda a nossa existência. O reptiliano, ele é surpreendente porque ele trabalha 24 horas sem parar, inclusive quando nós estamos dormindo, porque ele toma todas as ações que você não precisa pensar, você não precisa estar consciente, você não precisa estar acordado para que ele esteja funcionando. E a prova disso é que quando você levanta pela manhã, lá no seu quarto, você toma um banho, troca de roupa, vai para a sala de jantar ou então na cozinha da sua casa, onde a sua esposa já preparou o café, você assiste alguma coisa na TV, dá uma viajadinha na internet ali no seu celular, dá uma folhada no jornal, se despede da sua filha que está indo para o colégio e daqui a pouco você se despede da sua esposa para você pegar a sua mala, a sua mochila e ir para o seu trabalho. E não importa se você vai de carro, de bicicleta, a pé ou de metrô, você vai para o seu trabalho. Mas suponhamos que você vá de carro. Aí você vai na garagem do seu carro, você liga o seu carro, você dá uma marcha ré, em seguida dá a marcha, engrena a marcha para dar arrancada e você vai seguindo viagem. Nesse inteirinho você liga ou pisca para a direita, liga para a esquerda, você para no sinaleiro, você cumprimenta pessoas, sintoniza o rádio do seu carro e quando você menos se precata, você está estacionado já lá no pátio da sua empresa, ou melhor, de repente você já está dentro da sua sala, ou de repente na sua máquina, ou no seu posto de trabalho, exercendo as funções que o dia a dia exige de você. E se você tentar fazer uma retrospectiva do que você fez só nesse espaço de tempo, desde a hora que você levantou e a hora que você está aí no seu trabalho,
você não vai conseguir lembrar se você fechou a porta ou a janela do seu quarto. Certo? Alguém de vocês já pegou o carro e foi para o centro da cidade, de repente lá para um local, fazer algum trabalho de banco, ou no cartório, enfim, ou fazer algumas compras, e de repente quando você está voltando para pegar o seu carro, você vê que você não lembra onde você deixou o carro? Já aconteceu isso com vocês? Por quê, meu? Porque tudo isso estava no comando do cérebro reptiliano. Ele não precisa pensar e nem não precisa de nada para que você tome as ações que você faz todos os dias. Mas vamos então agora para o protagonista da nossa palestra, para esse personagem extraordinário e surpreendente ao mesmo tempo, que é o cérebro límbico. Ele representa 10% da sua massa encefálica. E ele exatamente é o cara que hospeda as nossas emoções. Esse, o límbico, hospeda as nossas emoções, que são o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Muitos autores, escritores, dizem que existe uma quinta emoção, que seria o amor. Mas eu acho que o amor tem a ver com sentimento, que é também uma emoção, mas ele é pouco, ele está mais conectado com a própria emoção da alegria. E por isso eu fico com as 4 emoções, porque quando a gente está amando, quando a gente está apaixonado, a gente está feliz. A felicidade também é um sentimento. E aí você está alegre, por consequência, então você está usando o emocional da alegria. E agora, o límbico, ele é impressionante, imprevisível. Também trabalha 24 horas por dia, sem parar. E ele hospeda justamente aquilo que a gente faz inconscientemente, mas que gera consequências muitas vezes graves ou consequências agradáveis. Vai de acordo com a forma que você usa. E ele é tão surpreendente porque ele não interpreta, ele não sabe dar razão, ele não consegue dizer o que está exatamente acontecendo. E a prova disso é que eventualmente você está assistindo um filme de terror lá no seu quarto, no escuro, e aquela música de filme de terror, aqueles sons estridentes e com as cenas estridentes, de repente fazem com que você fique com medo. Porra, mas por que você vai sentir medo se você está diante da TV assistindo um filme e você sabe que é ficção, que não é real, mas você sente medo? De repente, você está num velório que o amigo lhe convidou, ou então você está assistindo um filme, uma novela de dramaturgia na TV e as pessoas estão chorando, ou uma cena comovente, tem tantas, e de repente você chora também, você disfarça, até enxuga as lágrimas. Por quê? É só um filme. O morto que está lá no caixão, você nem sabe quem é, você não conhece o cara, mas você está chorando também. Então veja só, a emoção, além de ser contagiante, você não sabe por que está acontecendo. Você sabe que tudo isso não tem nada a ver com nada. Você está chorando, você está triste. E se você entrar dentro de uma sala, no metrô, no ônibus, em algum local, e uma pessoa começa a rir, daqui a pouco está dando gargalhada, você dá gargalhada também. Então, essas emoções, além de contagiantes, elas são surpreendentes. E veja só, vem para outras ações drásticas muitas vezes. O cérebro, o emocional, o límbico, ele é tão surpreendente que ele é capaz de mandar matar uma pessoa. E essa pessoa mata, vai lá e mata. Se arrepende alguns segundos depois, mas quando ele matou, ele só se arrepende porque o pré-frontal, o neocórtex, entrou em ação e disse: ô cara, tu matou, por que tu matou? Qual foi a razão disso? Foge pelo menos para sair do flagrante, olha só, foge. O pré-frontal
Aprova ou reprova? Você vai fazer a compra de um automóvel porque você viu quando levantou lá, você levantou, quando você olhou para a TV, passou o carro vermelho da marca tal, que é o carro do seu sonho. Quando você chega no seu trabalho, está lá uma revista, bem na capa, o mesmo carro, a mesma cor. Ah, mas isso não basta. Durante o trajeto, quando você estava indo para o seu trabalho, você encontrou uma meia dúzia desses carros, e 4 eram da cor que você sonha. E você tem visto esse carro ultimamente em todos os lugares. Sabe o que você faz? Você toma a decisão e vai lá, meio-dia você sai e vai lá para comprar o carro. Você tomou a decisão de comprar. Na hora que você vai assinar o contrato, vem uma voz e diz para você: ô cara, ô meu irmão, você está comprando esse carro? Tá bem da cabeça? Porra, tu ainda está devendo 30 prestação daquele outro que você tem. Além do mais, você está meio lá arrebentado com o cartão de crédito, a coisa não anda bem para o teu lado, você nem sabe se vai ficar nesse emprego. Aí você se acorda, e aí você olha para o teu vendedor lá que tinha te vendido o carro, o qual só faltava assinar o contrato, de repente dá o cheque já da entrada, e você diz assim: olha meu amigo, eu vou até em casa, eu vou até no meu trabalho, agora que eu me lembrei que não tenho cheque, e volto amanhã. E aí a gente fecha o negócio. Acho eu que não precisa ser dito o que aconteceu, o que vai acontecer. Isso nunca mais vai voltar. Certo ou errado? Muito bem, então esse é o límbico, surpreendente. Justamente a parte emocional do cérebro que hospeda as nossas emoções. E essas emoções é que vão seguir conosco essa palestra até o final. Prestem bem atenção, porque quando vocês estão prestando atenção é porque vocês acionaram aqui o pré-frontal, aquele que pensa, aquele que aprova e aquele que mensura resultados. Certo, minha gente? Muito bem. Agora que você já sabe como funciona o cérebro humano e como ele se compõe e como ele funciona e que parte hospeda as nossas emoções, que, repito, são o medo, a raiva, a tristeza e a alegria, eu vou falar sobre 2 temas que são muito ditos no mundo corporativo e também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porém, observa-se e nota-se que são muito pouco usados, porque são poucas as pessoas que têm a resiliência e a inteligência emocional. Mas diante do que nós falaremos aqui, você poderá fazer uma autoavaliação, aqui e agora, ou talvez amanhã, ou à noite, quando chegar em casa, mais tarde, quando chegar em casa, e você poderá descobrir o quanto você tem de inteligência emocional e o quanto você tem de resiliência, tanto na sua vida quanto no seu trabalho. E diante das nossas orientações, você poderá buscar os caminhos para se tornar uma pessoa resiliente e também uma pessoa equilibrada emocionalmente, e com isso você se afastar das tempestades, das divergências e das adversidades que a vida lhe apresenta quase que todos os dias. E para isso, eu vou apresentar a definição de resiliência. Na verdade, a resiliência tem 2 definições. E agora eu gostaria que vocês fotografassem o slide, ou então que vocês anotassem. Porque a resiliência é exatamente a capacidade humana de enfrentar problemas, enfrentar dificuldades e resolvê-los o mais rapidamente possível, sem se desequilibrar emocionalmente. Eu vou repetir: a resiliência é a capacidade humana de enfrentar problemas, enfrentar dificuldades
e resolvê-los o mais rapidamente possível, sem se desequilibrar emocionalmente. Tem pessoas que diante das dificuldades, diante dos problemas, eles partem para cima, vão com aquela energia toda, partem para cima e vão lá e resolvem os seus problemas. Essas pessoas são pessoas resilientes. Agora tem pessoas que ficam com choradeira, com dodói, com mimimi, com uma lamentação e não resolvem o seu problema. Essas pessoas não são resilientes. Se você é uma pessoa que diante de um problema, diante de um barulho, você parte para cima e resolve o teu problema, você é resiliente. Agora, se você deixa passar batido, fica procrastinando, deixa para depois e, bom, uma hora dessa eu resolvo, você não é resiliente. Agora, isso vale tanto no seu lado pessoal, na sua vida, no seu cotidiano, quanto na sua empresa, na sua casa. Pintou um problema com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com o vizinho, você parte para cima e resolve, você é resiliente. Lá no seu trabalho, surgiu um pepino, surgiu a bronca, você vai e puxa esse problema para você e você busca a solução, você é resiliente. A sua resiliência é alta. Agora, se você não faz nada disso, a sua resiliência é baixa. E eu quero apresentar para vocês agora, então, já que eu falei que a resiliência tem duas definições, a segunda definição de resiliência. Só que, de certa forma, eu tenho um certo receio em apresentar essa segunda definição, pela comodidade que ela apresenta. E eu me preocupo porque de repente as pessoas poderão usar essa segunda definição do que aquela primeira que eu apresentei, porque ela é muito cômoda, ela é muito fácil de ser usada, porque ela diz o seguinte, que o que não tem solução, solucionado está. Como assim, Silvio? O que não tem solução, solucionado está? Sim, exatamente. Tem problemas na vida e também na sua empresa que não tem solução. E quando esse problema não tem solução, solucionado está. E o que as pessoas que são resilientes fazem quando se deparam com esse tipo de problema? Elas aceitam, elas incorporam na vida delas. Muitas vezes esse problema é para o resto da sua vida. E diante disso, elas partem para cima e convivem com isso o resto da sua vida. Eu vou dar um exemplo bem característico e até conhecidíssimo na história mundial, Nelson Mandela. Nelson Mandela, quando foi preso, ele foi condenado a 27 anos de cadeia. E quando ele estava sendo conduzido lá para a cadeia, ele já foi preparando a mente. Ele disse, vou ter que conviver agora, vou ter que viver essa vida, 27 anos na cadeia. O que ele fez? Ele se autossugestionou, ele puxou para ele o equilíbrio emocional e ele conseguiu conviver esses 27 anos de forma equilibrada lá na cadeia. Ele negociou com os outros presos, ele negociou com carcereiros, ele criou uma certa harmonia entre as pessoas lá dentro e ele conseguiu cumprir a pena de forma equilibrada. E ele não só conseguiu vencer toda essa divergência, esse problema de 27 anos, quando ele saiu de lá, ele ainda saiu e se transformou, mais tarde, no presidente da África do Sul. Olha só, ele mostrou exatamente a segunda definição de resiliência. Ele manteve o equilíbrio emocional, ele saiu de lá e se tornou um presidente. Isso é resiliência, porque esse problema não tinha solução, ele usou exatamente esse problema, entende? Se não tinha solução, ele aceitou e conviveu com isso. Agora, por exemplo, na sua casa, ou então na casa de uma pessoa, a morte de um filho. A morte de um filho pode representar uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir. Acredito eu que nada possa ser mais terrível do que a perda de um filho, principalmente prematuramente. Agora, quem tem
inteligência e equilíbrio emocional, vai saber conviver com esse problema da forma mais fácil, né? Com mais facilidade, porque ele sabe que por mais que ele chore, por mais que ele lamente, absolutamente nada vai trazer o filho de volta. Além disso, ele sabe que ele tem a vida dele pela frente, ele tem a esposa, ele tem outros filhos, então ele vai aceitar esse problema e vai conviver com essa situação para o resto da sua vida. Agora, veja só, lá no trabalho, você enfrenta o problema e você sabe que não tem solução, você administra essa situação, aceita essa condição e vai tentar conviver com esse problema durante todo o seu período de trabalho, durante todo o tempo que você estiver lá. Por quê? Porque você sabe que ele não tem solução. Agora, cuidado, nem sempre você pode usar essa segunda definição, porque quase sempre todos os problemas têm solução. Você só deve usar essa segunda definição em última hipótese, quando você tiver certeza que esse problema não tem solução. Aí você vai medir as consequências, vai acoplar ele à sua existência, ao seu trabalho, à sua vida pessoal e vai aceitar essa situação e vai conviver com um problema que efetivamente não tem solução. Agora, eu quero apresentar para vocês uma frase que tem muito sentido na minha vida, e eu acredito que talvez até vocês já possam ter ouvido essa frase, porque eu já vi ela até no para-choque de caminhão, já vi nas salas de empresas, eu já vi em casas particulares. Ela é uma frase motivadora, e por isso mesmo, pelo fato de quando eu vi essa frase, eu digo, não, essa frase vai me acompanhar pela minha vida inteira. E ela diz mais ou menos assim: as pressões e dificuldades da vida se resolvem à luz do conhecimento. Vou repetir, enquanto você anota aí, então eu vou fotografar o slide. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Toda vez que você se deparar com um problema, com uma divergência, e você não sabe como resolver esse problema, vá buscar conhecimento. De repente você trabalha lá na empresa, no setor de vendas, e as vendas não estão indo bem, e você não sabe como resolver esse problema, busque conhecimento, um treinamento. De repente você trabalha lá na produção de um produto e você sabe que tem que diminuir o custo, você tem que aumentar a produção, você tem que aumentar a margem de lucro. Isso vale você como funcionário, né? Eu também como empreendedor, e você não sabe como vai fazer isso, busque conhecimento. Existem infinitos treinamentos, infinitas formas de você buscar o conhecimento na internet, através de um curso, através de uma palestra. Aí você busca o conhecimento e você resolve esse problema. Na sua casa, por exemplo, lá na sua casa, o seu filho está lá com algumas ações meio diferenciadas, você está meio desconfiado, você acha que ele não está indo bem na escola, ou de repente você está vendo que ele está com sintoma de estar se encaminhando para o caminho das drogas, e você não sabe como resolver isso, busque conhecimento. Seu casamento não está indo bem, você está sentindo que o seu relacionamento com sua esposa está indo para o saco, você não sabe como resolver, vá buscar conhecimento. Existem muitos treinamentos, talvez uma terapia de casal, ou então como educar seus filhos. Existem muitos treinamentos, muitas palestras, muitas autoridades que ensinam isso através da internet, de cursos, de treinamentos. Então busque o conhecimento, vá achar uma solução para o seu problema, porque na verdade o problema não é o problema é a atitude que você toma em relação ao seu problema. Se você não sabe como fazer, busque esse conhecimento. Napoleão Hill já dizia que para nós termos o sucesso, nós temos que nos calcar em 3 pilares básicos, que são o pensamento, o comportamento
e a ação. E essas três coisas interligadas, elas geram um resultado, que é exatamente aquilo que nos encaminha para o sucesso. Como você tem buscado as suas soluções sem treinamento? Se lá na sua empresa aparece um problema e você não sabe como resolver, você vai ficar chorando pelos cantos, se lamentando, brigando, discutindo, ou você vai buscar um treinamento para resolver esse problema? Se você busca esse treinamento, você é inteligente emocionalmente, você tem resiliência. Agora, se você deixa passar, mas não reclama depois, não chora. Uma outra forma de você eventualmente resolver os seus problemas e alcançar com mais facilidade a resolução de uma situação é, de repente, você se tornar uma pessoa um pouco mais humilde, mais relacionada e conversar com outras pessoas, de repente com seus amigos. De repente, outras pessoas que estão convivendo ali com você, dentro da sua empresa, por exemplo, já passaram por essa dificuldade que você está passando agora. E quando a gente está imerso dentro do seu problema, quando a gente está convivendo com essa situação, às vezes a gente não tem aquela cabeça aberta para resolver isso. Então, as outras pessoas que estão de fora estão diferentes, elas não estão sentindo a mesma dor, a mesma raiva e até a tristeza que você está sentindo. E aí elas podem te ajudar, podem te encaminhar a resolver seu problema, porque você não é o único nessa história que passou por isso. Outras pessoas já podem ter passado por isso e já podem ter resolvido. Isso vale também na sua casa, como vale, de novo, lá na sua empresa. Porque, de novo, eu sou obrigado a dizer que o problema não é o problema é o que você faz, as atitudes que você toma com relação aos seus problemas. Tem até um ditado que diz que nós somos a média dos nossos 5 melhores amigos. Quem são seus amigos? Você já parou para pensar aí? Com quem você tem andado ultimamente? Seus amigos são aqueles caras que de repente você pode compartilhar e discutir coisas substanciosas, coisas intelectuais, valores inteligentes? Ou seus amigos são aqueles que de repente botam para baixo, te transformam num chorão, que choram com você, diz que a coisa é assim mesmo, que não dá, que você está errado, deixa passar, de repente te encaminha até para o caminho aí do vício. Quem são os seus amigos? Qual é a qualidade dos seus amigos? Com quem você tem se relacionado ultimamente? Tem um ditado que diz que se você quiser voar como as águias, se encoste nas águias. Se você leva um problema para as águias, elas voam alto e você voa com elas e você vê o horizonte, você vê a solução. Agora, se você quiser falar e se lamentar, se encoste nos perus. Os perus falam glu glu glu. Vocês já viram os perus reunidos lá no sítio? Eles, quando começam, todos eles juntos na hora da comida, na hora de vir o rango, eles ficam glu 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 glu. É uma choradeira, é uma lamentação. Se você se encostar nos perus, os perus vão te botar para baixo, vão te derrubar, vão te botar vão enfatizar mais ainda o seu problema. Então, eu volto a repetir, com quem você tem andado aí fora? Você tem andado com as águias ou você tem andado com os perus? Tem um ditado também que diz que se você estiver sentado a uma mesa e você for o único cara que pode acrescentar alguma coisa a essa mesa, vaze imediatamente. Você está na mesa errada. Nós temos que sentar com pessoas que possam agregar valores com você. Nós temos que sentar com pessoas que possam compartilhar coisas inteligentes. Porque se você sentar numa mesa onde as pessoas sabem mais do que você já leva o teu caderninho, já leva o teu notebook, teu celular e anota as palavras inteligentes, as sabedorias que eles têm a nos ensinar, as dicas de solução que eles têm para apresentar.
Sente-se em mesa onde você é o mais bobinho de todos, onde você possa aprender alguma coisa. É muito lógico que muitas vezes nós temos que sentar em mesas que a gente sabe mais do que os outros, mas daí já é uma coisa programada. Você foi convidado para ir lá ensinar as pessoas, você foi convidado para ir lá instruir essas pessoas. Aí você senta em mesas com pessoas que saibam menos que você, mas procure sentar em mesas onde você é o mais bobinho de todos. Bom, minha gente, então tá aí. Essa é a definição de resiliência. Foram as duas definições que eu apresentei para vocês. Você apareceu o problema, apareceu a dificuldade, apareceu a divergência, a adversidade, você parte para cima e resolve. Você resolve ou você resolve porque você sabe resolver essa bronca, ou então você resolve porque você busca o conhecimento, se você não sabe, ou você resolve porque busca o conselho, a informação com outras pessoas que já viveram esse problema. Porque eu volto a dizer para você, o problema não é o problema é a atitude que você toma em relação ao seu problema. E as outras pessoas que estão agora ali do seu lado, na sua empresa, ou lá na sua casa, na sua convivência, já poderão ter passado por essa dificuldade e resolvido. Porque eu volto a dizer, você não é o único que passou por essa dificuldade. Outros já passaram e eles vão poder mostrar o brilho para a resolução do seu problema. Muito bem.